4, 3, 2... Fala de Pironers! Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que todo estudante de medicina precisa passar, que é o famoso e temido ciclo básico. Estamos aqui com Rodrigo Barreto. Rodrigo Barreto, terceiro período da UFAL. É a nossa Marina. Marina Vasconcelos, quinto período da Unima. Eu sou Meuzi Alex, eu estou no sexto período da Unima. E também nosso convidado, Ricardo Suragi. Que está Olá, pessoal. Estou no quinto período. Quinto período do SESMAC. SESMAC, exato. Ótimo, muito bem. Então, interessante, antes de começarmos a falar sobre como sobreviver no ciclo básico em si, a explicar mais ou menos como funciona esses ciclos dentro da nossa faculdade. A própria faculdade, né? Como funciona Isso. a faculdade, a divisão da faculdade de medicina. Exato. Então, para quem está nos ouvindo, a faculdade de medicina ela é dividida em 3 ciclos, basicamente. Né? A gente tem o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Então, o ciclo básico corresponde aos primeiros 2 anos de faculdade. Né? Então, é um período mais de adaptação, algumas matérias mais que não estão diretamente relacionadas à nossa prática clínica, mas que a gente precisa passar e precisa sobreviver. Como o nome já diz, né? A base. Exato. A base Isso. para o ciclo clínico. E algo extremamente interessante é que nós somos de faculdades diferentes, que também temos métodos diferentes. Então, eu queria agora saber um pouco de como funciona tanto a questão da UFAL, quanto do SESMAC, e a gente fala também como funciona a nossa Da faculdade. Unima. Perfeito. começar aí. Então, começando pelo SESMAC, a gente é do método tradicional. Né? Acho que diferente da Unima e da UFAL também, é um método que a gente é mais acostumado, que a gente vem do ensino médio, vem do colégio, acostumado com os professores dando aula, e meio que a gente se acostuma nesse processo. Então, a gente tem as principais matérias, é sempre anatomia, fisiologia, a gente tem um pouco de imagem, né? Aí entra a bioquímica, entra a histologia, entra algumas outras matérias, e a gente, no SESMAC, a gente começa a pagar a parte da semiologia, né, que já é a porta de entrada para o ciclo clínico no 4º período. Certo. Então, a gente no SESMAC a gente tem 3 períodos de anatomia, eu acho que vocês é diferente, até vou querer saber depois como é. A gente só tem 3 períodos de anatomia, fisiologia e imagem, né? Certo. E depois a gente começa a entrar mais na parte clínica. Ótimo. Na UFAL é basicamente assim também, só que a gente tem método misto. Então, a gente tem, além do método tradicional, com professor, né, alunos vertical, assim, vamos dizer, a gente também tem a tutoria. A tutoria da gente funciona até o P4, normal, igual, acho igual a de vocês. Abre num dia, fecha no outro. Isso. E também tem essa fisiologia, bioquímica. Diferente do SESMAC, a gente não tem imagem desde o começo. Acho que a gente só vai ter imagem lá pro ciclo clínico. E, assim, a minha grade é um pouco diferente da que estão começando agora, porque a UFAL começou com um processo de curricularização da extensão. Abriu o tal do PIEX, que eu que estou no P3 não peguei o PIEX. Começou a partir do que agora no P2, né? Que meio que é um projeto integrador, onde junta com enfermagem, com nutrição, com outros que eles fazem isso ainda na comunidade. Então, isso eu não tenho ainda, e que eu fui pesquisar, fui até procurar saber como é que está funcionando, e eles não disseram que isso vai ter até o P8. Então, até a gente tem um eixo de saúde e sociedade lá na UFAL, e eles vão levar até o P8 esse PIEX. A gente basicamente funciona de 3 eixos na UFAL, né? É o eixo de saúde e sociedade, que acho que é PIEX não, é ISEC para vocês e IESC pra IESC para É vocês. tudo a mesma coisa. A IBMF, que é bases morfofisiológicas, que é de bioquímica, fisiologia, e o último de ética. E ética também a gente tem até o P3. E basicamente isso. Lá na Unima é aquele negócio mais, né? Salve-se quem puder. É o famoso PBL, que a gente já tem, inclusive, um episódio aqui falando sobre o PBL tradicional. Mas, basicamente, a gente tem as tutorias. Então, são nesses assuntos mais densos que a gente tem as tutorias, que tem um tutor e, na minha época, né? Nossa, como se eu fosse muito velha. Mas eu peguei essa fase de ter, tipo, só 10 alunos e um tutor por sala. E aí, hoje tá um pouco diferente lá, mas na minha época eu peguei assim. E aí, são esses assuntos mais densos. Então, bioquímica, tudo isso. O que causa um pouco de estranheza no começo e medo, né? Porque você tá mudando completamente a realidade e aí você joga no negócio de, tipo, toma um livro enorme pra você aprender, mas que eu acho que me ajudou muito. E um diferente também é que a gente pega morfo e aí a gente pega imagem, histologia e anatomia. Então, a gente pega imagem desde o começo e clínicas também a gente pega do começo. Que no caso seria semiologia para vocês. Isso, Entendi. que seria Habilidades semiologia. clínicas, né? tá. É. Interessante, por exemplo, PBL, que é o nome, né? A sigla é Problem Based Learning, que é você aprender baseado por problemas. Então, como que funciona? No nosso caso, nós dividimos essas mesmas matérias, então bioquímica, fisiologia, só que qual que é a diferença? A gente meio que estuda baseado em um problema específico. Entendi. Então,
por exemplo, na segunda-feira a gente abre o problema que a gente chama, que é senta com o tutor, a gente tem um caso clínico, então lê o caso clínico todinho, entende quais são os sinais clínicos, os sintomas, qual o tratamento, por exemplo. E a abertura de tutoria é o momento de você falar o que você acha que é. Então, por exemplo, você fala, é conhecimento prévio que a gente normalmente fala, né? Então você fala, poxa, eu acredito que esse paciente tenha isso, tem esse problema de hemostasia, tem esse problema em relação à fisiologia, na unidade que a gente estuda fisiologia. E na quinta-feira, a partir desse problema, a gente sai com alguns objetivos que a gente tem que estudar. Então, por exemplo, como eu falei, algum problema de fisiologia. A gente traz alguns objetivos, então, entender a fisiologia do ciclo cardíaco, por exemplo, questão de pré-carga, pós-carga, eletrocardiograma. Então, a gente sai com esses objetivos para estudar em casa, para estudar meio que estudo mais individual, e a gente volta na quinta-feira, por exemplo, para fechar o problema junto com esses objetivos, discutindo com toda a turma e com o nosso tutor sempre fazendo tanto a orientação quanto dando aqueles detalhes, aquela experiência, a parte prática que a gente precisa. Até uma dúvida que eu tenho, e durante essa semana, como é que funciona os Perfeito. outros dias? Então, inclusive é um ponto que eu queria trazer pra gente, é o seguinte, como que funciona as matérias pra vocês, quais são as matérias que vocês têm no ciclo básico, que eu acredito que seria diferente, tanto na UFAL quanto no SESMAI, quanto na UNIT, na Unima. E já falando da gente, é o seguinte, a gente tem, durante o ciclo básico, a tutoria, que é uma das matérias, temos morfuncional, que é dividido em imagem, anatomia e histologia, temos habilidades clínicas, que é a semiologia, que a gente pega semiologia desde o primeiro período, temos IESC, que é saúde e sociedade também. Tem mais, Maria? A gente também tem extensionistas. Eu peguei extensionistas também. E eu acho que são só essas. Mas um fato também é que a gente pega morfofuncional. Então, anatomia, imagem, histologia, até o P7. Então, até o internato. Eu acho muito massa isso. É muito massa, principalmente para quem quer cirurgia, anatomia, porque você Passa consegue muito tempo vendo isso. destrinchar bastante. E imagem, eu acho perfeito isso, porque a gente consegue ver melhor e sempre tem mais alguma coisa, sabe? Histologia acaba virando histopatologia, que aí a gente foca um pouco mais das doenças. Entendi. Mas em relação... são essas. Lá do SESMAC. Então, só falando um pouco, eu acho que o começo do ciclo básico, o método PBL, é o mais desafiador. Sim. Porque vai como a Marina falou, que acaba que você está acostumado a estudar no vestibular, no colégio, professor ensinando, e você é jogado na faculdade com um método totalmente diferente. Exato. Se resolva aí, né? Se resolva. Então, assim, Descer os pulos. você pode se acostumar, como acredito que todos se acostumam, mas o começo é mais difícil. Então, é até interessante ver esse relato de vocês. E lá no SESMAC, a gente, como eu falei, só tem anatomia até o terceiro período. E, assim, quando eu falei de imagem, porque lá é chamado OMF, Organização Morfológica Funcional. E aí tem anatomia, fisiologia e imagem. Acaba que, assim, a imagem lá a gente não vê muito bem, assim, sabe? Ainda é uma carência, assim dizendo. Então a gente foca muito em anatomia e fisiologia e deixa a imagem um pouco de lado, né? Mas a gente vê até pagando algumas matérias, eu tô pagando ginecologia e obstetrícia agora. A gente vê às vezes que era bom a gente ter anatomia por uns períodos a mais, porque reforça da gente ficar estudando. Então, quando a gente vai ver essas novas áreas do ciclo clínico, etc., a gente precisa voltar. Sim. E vocês tendo essa matéria até o P7, que nem você falou, até para cirurgia, quem gosta de anatomia, é fundamental. Aí lá também, algumas matérias que a gente tem habilidades em saúde, que são algumas coisas mais práticas, né? Reanimação, cardio pulmonar, fazer acessos, enfim, coisas mais básicas. A gente paga também suporte básico de vida no quarto período, que eu paguei no período passado, né? Que aí vê essa parte mais inicial. E a gente estava até falando aqui um pouco antes sobre a tão famosa AMAD. A AMAD no SESMAC, que é Mecanismo de Agressão e Defesa, é uma das mais temidas no ciclo básico. Isso é bioquímica, imunologia. Não, imuno, aí entra patologia. Sim. Imuno e patologia, assim, também, né? Isso é em qual período lá? É no terceiro e no quarto. É no segundo ano que a gente paga. Pra gente no quarto período. Isso, a gente paga no segundo ano. E aí, assim, aí entra a parte de bactérias, de vírus. A parte de patologia é muito temido lá, porque a gente tem prova de 15 dias. E é muito denso. No P4 é muito denso. Aí tem várias verminoses também. Então, acaba que é muito assunto. E aí, sim, é onde o pessoal fala, nossa, aqui tá pegando ciclo básico, realmente. Sim, a gente tem um nesse que, como mudou agora, eu não sei quais são desses agora, mas no meu era o P2, que aí a gente pegava bioquímica, imuno e fisiologia. Então, assim, era na tutoria. Aí, se você aprendesse, você tinha um OC, que lá é dividido em 6. E aí a gente tinha um OC para aprender Unidade bioquímica. curricular, você. Isso. Aí a gente tinha um OC para aprender essa bioquímica. E aí era uma prova bem temida. E agora é o quinto, né? Que é o famoso quinto dos infernos. É famoso, todo mundo fala. E lá, Rodrigão, como é que funciona? Só rapidinho, a UC lá é metade de um período? Qual é o tempo do... A unidade do é mais ou menos de 6 a 7 semanas, né? Uma unidade curricular. Mas vocês um fazem... terço.
Aí são 3 no São caso. 3, São três. três unidades. Na Lá no UFA é SEMAC também. dividido por módulo. Ah, Lá módulo. são 2 por período. Lá são 3 ou 6 por período. Por Então, cada período a gente pega uma unidade curricular. É. Aí, por exemplo, determinada unidade curricular vai estudar mais imuno. A gente pega praticamente tudo, né, da imunologia para estudar nessas 6 semanas baseado nesse problema. Fisiologia, mesma coisa. Ginecologia, por exemplo, que é, sabe, um quarto período. Então, a gente pega alguns problemas principais casos da GO para a gente estudar naqueles períodos e a gente estuda dessa forma. Perfeito. E, inclusive, o que é interessante é que, além disso, além de estudar isso na tutoria, as outras matérias meio que casam junto com a unidade. Então, por exemplo, a gente está estudando ginecologia e obstetrícia na autoria. Então, estuda a questão da própria gestação, problemas principais ginecológicos e, na anatomia, a gente está vendo o quê? A parte de gênito urinário feminino. Então, é meio Imagem, que gravidez imagem, ectópica. a parte de gravidez, de ultrassonografia, a parte de obstetrícia. Então, assim, é bem interessante como eles casam isso. Com a gente também, como a gente tem tutoria também, é justamente isso. Os casos são feitos a partir do problema. do problema e da disciplina, não, do assunto que a gente está sendo nas matérias convencionais. Né? Lá na UFAL, os múltiplos de 3, que são os do inferno. Eu tô no P3 agora, porque a gente paga farmaco, Neuro. farmaco e neuroanato. Sim. E assim, a gente tem um módulo para estudar neuroanato. É 1 mês e meio, basicamente, para estudar toda a neuroanato. Assim, é um negócio... Um beijo pro professor Francisco, você... Isso, eu sou representante de turma também dele, assim. E que é absurdo, assim. A gente tem que estudar isso em metade de um período. Sim. Eu queria perguntar para vocês qual a importância que vocês sentem nesse ciclo básico, tanto para a questão de base mesmo, de conteúdo, quanto para a preparação da gente, né, de estudo, de maturidade na faculdade, e quais foram as expectativas que vocês tinham antes de entrar na medicina e como está tendo agora, tanto terminando o ciclo básico, quanto depois do ciclo. Então, em relação à questão das expectativas, eu acho que quando a gente entra na faculdade, calouro, muito animado, a gente... Assim, eu digo que tem 2 perfis. Tem aquele perfil de quem quer fazer logo tudo de uma vez, e tem aquela pessoa que vai mais na tranquilidade. Então, tem esses 2 perfis, então a gente tem que saber lidar também, né? Eu acredito que a gente tem que saber dosar isso. A gente não pode também sair entrando em tudo que é atividade extracurricular, porque pode sobrecarregar. E como você falou, o ciclo básico é a base. Então, se a gente não tem essa base da anatomia certa, se não tem a base da fisiologia, se não consegue compreender um farmaco, se não consegue compreender algo básico, quando chega lá no ciclo clínico, no internato, você vai ter que voltar para revisar. Às vezes você não tem esse tempo. Porque são outras obrigações, são outros compromissos. No ciclo clínico você tem seus ambulatórios, tem suas outras coisas. No internato você já tem que começar a chamar residência. Então, se você não estuda direito, se você não tem esses conteúdos em mente, aí acaba que assim, você tem que voltar depois e aí não é um prejuízo para a fase que você está, né? Eu percebo muito isso também, porque, por exemplo, eu entrei agora no ciclo clínico e aí tem muitos assuntos que eu vi de uma forma que eu acho que foi muito superficial, sabe? Porque é muito difícil também você encontrar alguma coisa que encaixe pra você nesse começo. Porque, por exemplo, no cursinho, você tá estudando pro Enem, aí você faz 1000 questões de química num dia só, de prova antiga. Só que aí você chega na faculdade e, tipo, como é que você vai estudar? Entendeu? Como é que você vai estudar? Cadê Porque... meu módulo, né? Cadê o meu módulo? Pois É outro ritmo. você tem que achar um livro. Tem milhões de livros. Aí esse livro é bom. Mas bom pra quem, entendeu? Bom pra mim ou bom pra você. Então, tipo assim, é muito difícil você achar essa sintonia. E é muito importante você aprender de verdade esse assunto. Porque depois você vai sentir muito. Principalmente no ambulatório, né? Que é quando você vai atender as pessoas de verdade. E o que eu acho engraçado disso é que todo mundo sabe que vai ser isso. Todo mundo sabe que a gente vai precisar desse assunto. Mas quando a pessoa tá, não dá esse valor. Não dá. Isso é verdade. Tem gente que fala, você vai ver isso de novo. Só que de novo você vai ver de outra forma. Você não vai muito ter mais o que ele falou. aprofundado, Não tem como às vezes você conseguir voltar pra ver de novo que você tem Uma que ter. coisa que eu acho interessante no PBL é justamente unir essa parte clínica, que é de problema, de você ver realmente um caso real na sua frente. E desde o começo, né? E você juntar com a parte que você realmente precisa aprender, que é fisiologia, que é histologia, que realmente não é algo que, poxa, é aquilo que eu nunca vi alguém dizer, rapaz, ciclo básico é o melhor ciclo da faculdade, não. Porque realmente é onde você vai pegar um assunto mais denso, aquele assunto que você tem que reler aquela página 3 vezes, você vai ter que fazer questão, vai ter que realmente, o método BNC, que a gente vai falar inclusive depois de estudo, já ouviu falar? Método BNC? Não. Bunda na cadeira. Famoso. Esse é o melhor, esse é o melhor. Melhor, top Famoso. 1. Então você tem que sentar a bunda na cadeira e realmente querer aprender aquilo. Então é complexo. Quando eu entrei na faculdade, minha expectativa era o seguinte:
eu, antes de entrar, eu não fiz cursinho. Então eu estudava mais, sempre fui um pouco autodidata, sempre aprendi bem sozinho. Então eu já entrei meio que, sabe, nessa pegada PBL. Inclusive eu buscava isso. Então quando eu entrei, eu falei, poxa, eu quero uma faculdade que consiga me proporcionar isso para que eu consiga estudar. Porque eu me conheço o suficiente para estudar de uma forma correta sem precisar necessariamente de uma aula tradicional, né? Então, mais ou menos isso. Então, quando eu entrei na faculdade, foi com expectativa muito boa, muito alta, porque eu já ouvia falar do PBL desde a adolescência, quando eu via alguns colegas meus que faziam medicina já estudando desse jeito, eu já achava legal. Poxa, o problema, ele estudava isso. Aí tem que chegar em casa, o cara, sabe? É meio que ele mesmo, ele sendo o ativo, ele sendo o protagonista daquele aprendizado, foi bem importante pra mim, assim. Assim, quando cheguei na faculdade, foi algo bem positivo, na verdade. O meu foi um pouquinho diferente, porque assim, na minha cabeça eu sempre queria UFAL. Isso. Sempre quis, desde que eu decidi que eu queria medicina, era pública, assim, era UFAL ou um CISAL. Mas o meu queria mais era UFAL mesmo. Só que eu não sabia que eu tinha que estudar, né? pra passar E esse detalhe, eu era um né? bom aluno no colégio, né? Mas Assim, não o suficiente. mas longe do que precisa para passar no Enem. Aí, acabei o terceiro ano, fui pro cursinho, comecei o cursinho, mas também foi como se eu tivesse feito um novo terceiro ano. Sim. Aí, não passei, né? Nota lá embaixo. E aí veio a pandemia. Eu perdi, né, o Enem, comecei no cursinho de novo, aí veio a pandemia. Que aí, desespero, né? Desespero total, o que é que eu vou fazer? Não comecei a ser 15 dias só, que depois tudo volta. Depois 15 dias, um mês, quando viu. Um ano, né? Aí foi que eu comecei pra Isolada. Quando eu fui pra Isolada, né? Camerino, Jean, Alisson. Que aí que eu realmente entendi o que era estudar pro Enem. Demorei 4 anos pra passar, passei no Enem em 2022. E é isso, assim, a expectativa era, agora passei, estou na faculdade. Né? O meu maior desafio já foi, mas não era. Quando o cara, quando chega... E interessante, já pegando um tópico extremamente importante, que é quando a gente entra na faculdade, quando a gente tá nessa pegada do vestibular, que é entender o nosso método de estudo, como que a gente aprende de uma forma mais produtiva e como a gente vai usar isso durante a faculdade. Que eu, inclusive, queria perguntar para vocês, como que vocês lidam com isso e se vocês têm um método específico, faço isso, faço aquilo, estudo por questão, enfim, como que vocês lidam com isso dentro da faculdade? Então, como a gente estava conversando aqui, eu acredito que são 3 faculdades muito diferentes, com 3 metodologias diferentes. Por isso que é interessante. Então, acho que o método que eu estudo é diferente do Rodrigo e diferente de vocês dois. Então, como no SESMAC a gente só começa a ter o PBL no 6º período, até lá é aula tradicional. O professor vai lá, dá aula, tira as dúvidas e etc. Então, meio que a gente é muito direcionado pela aula dele, ele sempre, enfim, ajuda com o slide ou dá alguma referência, então ele direciona demais pra gente, então a gente segue meio essa linha. Ele vai dar o slide e falar que tá completo, ele fala, veja esse livro aqui, a gente vai, segue a referência, né? Vai fazendo algum resumo, faz algumas questões também. Isso foi o que eu senti muito quando eu entrei na faculdade, porque no isolado você tem muita questão para fazer, você aprende muito por questão. No ciclo básico você não tem muita questão, você não tem onde buscar, entendeu? Às vezes você estuda e fala, mas e aí, como é que eu vou fazer agora? Será que eu vou fazer a questão? Mas não acho. Só encontro algumas provas antigas. Mas provas antigas às vezes não... Enfim. Então são vários dilemas que aí, nesse caso, lá no SESMAC até o 5º período, eu tô me estudando assim, na verdade, né? Pego a referência do professor, dou uma complementada em casa, algum livro de referência que ele passa, algum artigo. O cara não sabe assim o que é importante, o que não é importante. Acho que pra mim esse é o maior desafio que tem. Você também, assim, eu comecei estudando muito, antes eu estudava muito por videoaula, mas agora eu não consigo, não sei, pra mim não encaixa, não consigo. Eu costumo falar que quando a gente vai ter uma aula tradicional, quando você tá no PBL, velho, assim, o TDAH bate, ataca, você consegue prestar atenção na aula, realmente é bem diferente. Tanto que quando eu vou sentar, às vezes tem, né? Tem conferência, que aí às vezes são assuntos esporádicos, assim, que caem na prova de tutoria, basicamente. E quando eu vou assistir, eu fico, socorro, o que é isso? Porque parece que é muito bom conversar, assim, sobre o assunto. Então, eu peguei muito uma coisa de ler. Eu gosto muito de ler livro e escrever. Então, eu adoro fazer resumo. Eu gosto muito disso. Só que aí, até eu encontrar isso, nossa, foi, assim, eu penei. P1, P2, eu não sabia o que fazer. E isso desmotiva muita gente. Então, tipo assim, tem muita gente que desiste da faculdade de medicina ou acha que não é pra você
por causa que tá lidando com assuntos muito densos e é cansativo. Então, isso que você falou é muito importante. Tem gente que chega muito afobado, que a gente até fala, né, calor emocionado, que chega querendo fazer tudo, mas eu acho que você tem que encontrar uma linha, sabe? Um meio termo. Um meio termo de você fazer, óbvio, as coisas e fazer coisas com propósito, não fazer coisas por fazer, porque depois você vai chegar nele, né, o mais temido, o burnout. Inclusive, eu queria fazer uma provocação para vocês. Queria perguntar o seguinte. O que é que garante que o que vocês estão estudando agora, vocês não vão esquecer daqui a 2 meses? Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar claro também que tudo isso que a gente está falando aqui sobre os métodos de estudos não é uma fórmula mágica, uma fórmula exata, né? Cada um tem seu método, cada um se adapta de um jeito diferente. É o que funciona pra você. Justamente, é o que funciona pra mim. É importante, inclusive, justamente nesse início da faculdade, você pegar o seu jeito, Justamente. como você aprende. Exato. E aí, essa questão sobre como você vai esquecer, eu acredito que é um problema que todo mundo enfrenta. Às vezes a gente estuda algo, por exemplo, no ambulatório. Eu estava estudando um negócio no começo do semestre, aí voltou um caso agora, eu já falei, eita, esqueci. E aí? Aí você tem que estar sempre na realidade. Por isso que eu converso muito com alguns familiares médicos e falo, rapaz, eu nunca paro de estudar. Porque sempre você tem que se atualizar, porque ninguém vai saber de tudo, ninguém vai lembrar de tudo. Então tem que estar sempre, assim, pô, no caso, quando for pro ciclo clínico, sai do ambulatório, dá uma olhada lá no que pegou o caso, vê qual é o tratamento, vê qual é o diagnóstico. Então, a gente não vai ter tudo na cabeça. Então, a gente tem que estar sempre revisando para, acredito que não esquecer, pro futuro, quando a gente for médico, né, conseguir trabalhar da melhor maneira. Mas acho que no ciclo clínico ainda é mais fácil, porque conduta, tratamento, são coisas mais quadradinhas. No ciclo básico é aprenda. Aprenda isso. E eu acho que isso é o desafio. Uma coisa que eu sempre falo para meus amigos, assim, que eu não gosto de veterano que quer assustar calouro. Acho que é uma das primeiras coisas que a gente encontra na faculdade é isso. Aquele veterano, tipo, lá é saúde e sociedade. Ih, saúde e sociedade é muito chato, é muito ruim, é desnecessário. Só que, você já tá... você já entra com preconceito. Desestimulando o aluno, já começa assim, já de errado, sabe? Eu gosto, cada um tem que ter a sua experiência, assim, bem... E sempre que falaram, por exemplo, determinado professor é assim assado. Determinada matéria, foram as matérias dos professores que eu mais gostei. Sim. Eu falei, meu Deus, cara, a galera, entendeu? Meio que é muito individual isso, tanto do professor quanto da matéria, sabe? E sobre essa questão de esquecer, é interessante, antes de entrar no vestibular, de entrar na medicina, eu gostava de aprender sobre muita coisa. E uma das coisas que eu estudei bastante era sobre metacognição, é você... como se você aprender a aprender, né? Como você aprende, a forma que você aprende. E tem um estudo muito interessante de um cara chamado Jan Danlowski, que é de 2013, que ele pegou praticamente todos os métodos que existem de estudo e fez um estudo mesmo. Assim, ele realmente fez um ensaio clínico para ver qual dos métodos que os estudantes usavam eram mais produtivos em relação a tanto produtividade em nota mesmo, quanto em memória, quanto que realmente ficava na memória daqueles alunos. Então ele pegou, por exemplo... Vou perguntar pra vocês, como é que você estuda, Rodrigo? Tipo, por exemplo, eu pego o livro, leio, grifo, o que é que você faz hoje? Principalmente livro e grifar, assim, pegar resumo, grifar... Perfeito. Resumo, muito, né? Resumo. Então, ele pegou tudo isso. Ele pegou o que eles chamam normalmente de estudos passivos e de estudos de forma ativa. Ativa é mais quando você se força a lembrar, evocar aquela memória daquilo. Então, um exemplo de estudo passivo é autoexplicação. Por exemplo, método Feynman, que você explicar para si mesmo alguma coisa, explicar com um amigo, chegar na tutoria e bater aquele papo e falar sobre aquilo. Outro estudo ativo é questão, porque quando você está fazendo uma questão, você tem que lembrar daquilo. Exato. Você vai sentar para lembrar daquele assunto e responder corretamente. Estudo por questão e estudos passivos, que é quando você meio que está recebendo aquele aprendizado. Então, vídeo aula, quando você lê, grifa, às vezes faz um resumo. Muitas vezes a gente está aqui escrevendo, depois, rapaz, tô escrevendo, lembrei que eu tô estudando, né? Eu lembrei que eu tô estudando. Então ele fez meio que isso e separou os alunos, separou dois grupos de alunos, que um estudava só por maneira passiva e outro só por maneira ativa. E assim, a diferença foi grotesca, tanto nos resultados das provas, quanto na memória dos alunos. Então, por exemplo, se você faz um teste hoje, com quem estuda de forma passiva, e um teste daqui a 2 meses, por exemplo, a pessoa tirou 9 em uma prova, 2 meses depois ele vai tirar 5, vai tirar 4, sendo que é um assunto que ele já estudou. Mesmo assunto. E quando você pega essa parte ativa de você evocar a memória e fazer sempre com que seu cérebro lembre de forma ativa daquilo, você vai tirar praticamente a mesma nota, um pouco menor, porque ninguém vai lembrar de tudo sempre. Então é interessante que os alunos, quem esteja assistindo a gente, também consiga uma forma de
estudar de forma ativa. Então, fazendo questão, por exemplo. Tem alguns aplicativos, inclusive, que eles têm algumas questões, ou até mesmo na internet. Pergunta ao professor. Tem um aliado gigantesco, o nome dele é ChatGPT. Amigão. Amigaço, né? De todos. Eu vou formar com ele aqui do lado, é brincadeira. Prova Então, antiga. Prova É antiga. muito bom. Então, assim, você, por exemplo, coloca aquele assunto no chat, chat, eu quero, por exemplo, 15 questões sobre fisiologia cardíaca. Ele te dá aquelas questões. Você consegue ir aprendendo e fazendo aquilo de forma mais E é ativa uma do forma que boa de passiva. estar usando a inteligência artificial, né? Exato. Que muita gente usa para se escorar e Isso. nesse canal só tá é um auxílio ali, é o que a gente precisa. Realmente ele não tá dando uma resposta, não tá Exato. fazendo nada, tá fazendo uma questão pra gente e que a gente, com o nosso conhecimento que a gente estudou, tá fazendo, né? Uma coisa também que é muito usado, muito interessante é o Anki, né? Essa questão Isso, de exato. memorizar. Eu não uso, assim, é uma coisa que Nem eu eu. gostaria de usar, mas eu tenho uso preguiça. todos Eu tenho os preguiça dias. de É, fazer. eu tenho preguiça Todos de os fazer. dias. Os flashcards. O Anki, o que acontece? O método Anki é por questões, porque você vai responder com uma questão. Por flashcard, que é o flashcard em si, que é você fazer uma pergunta e depois uma resposta para responder aquela pergunta. E também usa a repetição espaçada, que é o do próprio aplicativo dele. Então é o seguinte, repetição espaçada é o seguinte. Tem um cara chamado Ebbinghaus, é um alemão. Ele fez como se fosse um estudo falando sobre a curva de esquecimento das pessoas. Então, o que foi que ele descobriu? Que é o seguinte, quando você estuda uma coisa hoje, Marina, daqui a, por exemplo, 2 dias, você esqueceu 15% do que você aprendeu. Daqui a uma semana, você lembra 60%. Daqui a um mês, lembra 30%, por exemplo. O que foi que ele descobriu? Que quando você revisa aquele conteúdo, você demora mais tempo para esquecer aquela mesma matéria. Então, por exemplo, estudei hoje, aí daqui para amanhã eu perdi 10%. Se eu estudo de novo, eu demoro, por exemplo, 48 horas para perder os mesmos 10%. Então o Anki, ele utiliza essa forma para que quando você revisa aquele conteúdo, revisa aquela matéria, você vai acabar demorando mais tempo para esquecer. Então tem Anki, por exemplo, que eu fiz no P1, de fisiologia, de bioquímica, de anatomia, que eu tô revisando essa semana. E a minha próxima revisão daqui a 3 anos, entendeu? Porque é justamente essa questão essa curva de esquecimento. Eu não vou esquecer por muito tempo daquilo, que eu tô usando aquilo. Eu acho Inclusive, é uma ótima dica. Eu acho que, tipo assim, o PBL, ele ajuda muito, porque, particularmente, sendo bem sincera, se eu fosse do tradicional, eu estudar, assim, de, tipo, querer, antes da aula, Estudar antes. devido à rotina, eu acho que eu não faria. Eu acho que eu ia acumular. Quando chegasse na prova, eu ia falar, não, agora eu vou sentar. Só que no PBL, eu sinto que me força, entendeu? Eu tenho que Quase estudar. automático, né? Eu tenho que estudar aquilo. Então, eu acumulo muito pouco assunto. Até porque os Eu professores tento. não dão aula, né? Então eles chegam, você já tem que saber da aula. Então, por exemplo, aula de imagem, próxima semana sobre obstetrícia, para saber os marcos de gestação. Ele não vai chegar e vai dizer, olha, o marco, Isso aqui, em isso 7 ali. semanas o embrião tem que... Não, você já tem que saber. Ele vai perguntar pra você tem que saber daquilo. E eu gosto disso. Eu gosto dessa pressão de, tipo assim, e aí, você sabe ou você não sabe, entendeu? É muito bom, porque se você erra... Porque no começo eu tinha muito medo de errar, quando eu entrei na faculdade. Então, principalmente no ciclo básico, eu tinha muito medo de errar, de falar alguma coisa errado, de fazer alguma coisa de errado. Só que aí, com esses professores que, assim, realmente me encurralavam na parede, falavam, ou você sabe isso ou você não sabe, e aí? E aí eu falava e eu errava, nunca mais eu esqueço. Você aprendia com Entendeu? ele. Não, isso até é um desafio, né, pra gente do método tradicional, que assim, eu tenho alguns colegas que conseguem manter tudo em dia, mas raramente você vai encontrar a grande maioria fazendo isso, né? Então a gente tem muita dificuldade em manter todos os assuntos em dias, porque são muitas matérias, são muitos professores, cada professor cobra de uma maneira. Exato. Então acaba que assim, a gente fica muito sobrecarregado às vezes. Então tem muito que você falou, a gente não estuda antes. Tem até atividades que a professor passa para tentar fazer um PBL aos poucos, a gente não tem Esse costume, essa rotina. esse costume de estudar. Justamente isso, não tem esse costume. A gente tem costume de, tipo assim, o professor deu a aula, depois que ele deu a aula, Vamos aí estudar. sim eu vou estudar. Aham. Porque o que ele me ensinou eu vou complementar com o que eu vou ver de fora. E é muito diferente você assistir uma aula quando você já sabe, pelo menos, o conhecimento prévio daquele assunto. É muito diferente. Você chega lá cru, sem saber de muita coisa, você fica meio que... Você absorve, mas é muita coisa para absorver. Quando você já vai com conhecimento prévio, é muito bom, porque você meio que já sabe aquilo e você consegue sanar melhor suas dúvidas. Você fica vai até pegar mais detalhe. Você fica mais atento, assim. Porque Isso. você meio que sabe o que é que ele vai estar falando. É. Quando você não estuda antes, não faz um estudo prévio, é como se ele estivesse jogando assim, bate aqui e atravessa. Pois bate é. aqui. E outra, quando você vai pra aula só com sem estudar nada de fato, o que o professor falou é aquilo. Sim.
Você não tem outra Sim. não tem como comparar Não. tanta questão de didática, informação. Então, às vezes você vai para uma aula, o professor, por exemplo, você assistiu uma videoaula de, por exemplo, 2021, e o professor tá atualizado 2025. Você fala, professor, mas uma dúvida, esse detalhe aqui, enfim, essa informação, entendeu? Para você se atualizar, porque você consegue comparar agora, porque você tem um conhecimento antes. Você vai lá para tirar dúvida de fato. E não só comparar, né? Aprofundar. Aprofundar, exato. Porque, assim, o professor, às vezes, ele tem um limite até onde ele vai dar aula, de ele aprofundar em questão de tempo também, de didática, né? Isso. Então, se você tem um estudo prévio antes, você já vai com mais conhecimento, depois da aula você consegue tirar uma dúvida, então, consequentemente, se você já E se ele mostra mesmo consegue interessado, aprofundar mais. Justamente. Levando em consideração Ele que o pessoal consegue. já sabe, ele já Ele sobe o consegue nível pra da outro nível. aula, sobe o Exato. nível da turma, então acaba que essa questão do PBL é um ponto muito positivo em comparação ao tradicional, porque a gente às vezes depende muito deles, sabe? Uma coisa que, por exemplo, um detalhe que falta, acredito, no PBL, que também é uma parte muito positiva do tradicional, é justamente essa questão de aula. A gente tem essa agonia de pô, ter aula ou não, mas assim, como que o professor vai cobrar aquilo se ele nunca deu uma aula sobre o assunto? Sim. A gente não sabe, entendeu? Então é meio que isso. Também tem esse detalhe no PBL que é importante. O que é que como que a gente vai estudar aquilo, né? E principalmente nos períodos iniciais, no ciclo básico. Então beleza. Cheguei na faculdade, como que eu vou estudar aquilo se eu não tenho um professor me dando aula sobre isso? Aí depois da primeira prova, você sente o baque, beleza. Então ele quer isso, ele vai aprofundar aquilo, não. Entendeu? Então isso tradicional a gente sente pouco falta. Então matérias que são, às vezes, um pouco mais específicas, tem especificidade, você tem que estudar uma coisa ali mais diferente do que o normal, do que o básico. Então você acaba não tendo esse limiar do que você vai estudar e quanto você vai aprofundar também. Porque você não sabe como o professor vai cobrar. Acho que agora a gente tem uma dúvida muito frequente entre a gente do começo, é sobre quando iniciar a questão de liga, de Isso. projeto de extensão, de iniciação científica. Para você, Rico, como é que foi? Como foi essa experiência no ciclo básico? Quando é a melhor hora de iniciar essas coisas? Então, Atividades. de novo, né? Acredito que vai muito do temperamento de cada um, vai muito da vontade de cada um. Né? De novo, não é uma fórmula mágica, quando você vai chegar aqui, no segundo período eu tenho que fazer isso, terceiro, não. Você vai até se conhecendo durante o curso, porque assim, no curso você entra com mentalidade, um período depois você já está com outra. Então você vai se conhecendo. E eu sempre digo a todo mundo que vem falar comigo que o ciclo básico é o melhor momento para você começar a fazer essas atividades extracurriculares. Tanto para você participar de liga, projeto de extensão, quanto para você fazer seu próprio network. Então, é muito importante que desde o começo você comece a cativar amizades, você comece a construir laços, porque são esses laços que futuramente podem lhe dar algum retorno. A gente mesmo, assim, a gente foi... Exato. Conheci o Rico através disso. Exato. Então, assim, tem essa questão da pesquisa também. Eu gosto muito de pesquisa, eu faço muita É um dos pesquisa. melhores, que é um dos melhores. É Um dos melhores Bondade Ricardo sua. Suragi. Mas, assim, essa parte da pesquisa abre o mundo, abre muitas portas, você pode conhecer muitas pessoas. Então, Rodrigo, assim, não existe um momento certo para você entrar, existem momentos que você pode aproveitar a oportunidade. Eu falo muito isso, você tem que agarrar a oportunidade. Isso. Quando ela vem, você não pode, vou pensar, não, agarra a oportunidade e tenta dar o seu máximo, tenta dar o seu melhor. Muita gente fala comigo assim, fala, porque eu sou do ciclo básico, não vou conseguir entrar em tal liga, não vou conseguir fazer tal coisa. Fala, rapaz, use o ciclo básico ao seu favor. Como é que você pode usar ao seu favor? Você acaba entrando na faculdade, você tem mais tempo que os outros, comparado a quem é do ciclo clínico, você tem mais disposição, porque às vezes quando você entra, você quer fazer várias coisas, diferente de alguém que já está há muito tempo aqui. Então, use isso ao seu favor. Você está no ciclo básico, você tem mais disposição, você tem mais tempo, você tem mais vontade. Então, eu digo sempre isso, que não é para deixar o ciclo básico só como uma fase de, tô me adaptando, não. Você tem que, aos poucos, ir introduzindo algumas atividades que são força importantes. a se adaptar também, né? Também, Exato. Senão o cara vai levando Com a faculdade, certeza. tô me adaptando, nunca se adapta. Isso é muito interessante, porque eu acho importante também você traçar objetivos. Porque, por exemplo, quando eu entrei em muito projeto de extensão, eu entrei em liga, eu participei, escrevi muito para resumo simples e tal, assim, coisas mais básicas para submeter em congressos. Então, eu investi muito nessa parte, principalmente dos projetos de extensão, essas coisas. E quando agora eu entrei no ciclo clínico, minha visão mudou, sabe? Eu já fiz de tudo, já tenho 20 mil projetos de extensão nas costas, então eu agora tenho outra visão do que eu quero. Então, por exemplo, entrei na monitoria, iniciação científica é um objetivo. Então, assim, você vai mudando muito sua maturidade e também você não querer pular etapas. Então, assim, você querer
se desafiar, mas saber onde você está, entendeu? Perfeito. Você não querer abraçar o mundo com as mãos. E também se desafiar. Eu tinha muita coisa que quando eu ia escrever esses trabalhos, assim, e aí iam dividir, eu sempre fui muito boa em escrever introdução. Só que, assim, me botava um resultado de discussão, eu já ficava me tremendo todinha. Falava, meu Deus, vou fazer tudo errado. Só que aí um dia eu falei, não, ou eu faço agora, ou eu não Ou faço você não nunca. aprende, exato. Exato. Especialista em como é que eu vou introdução, aprender? mas você não sabe fazer o resto. É, diga aí. Aí eu falei, não, vou fazer. Fiz, deu tudo certo, não morri e agora eu pego esses e faço normal. Então, assim, é um degrau que você tem que seguir e também fazer coisas com, como eu falei antes, com propósito. Então, assim, se você vê um projeto de extensão, não entre só por entrar. Porque sua imagem lá também vai dizer muito, vai refletir muito. Porque você sabe, se você entra no projeto de extensão, você vai lá, faz tudo errado, não faz nada, vão querer te chamar pra outra coisa depois? Não Exato. vão. E outra coisa muito importante que o Cato falou é sobre a questão do networking. Que tem uma frase que é uma máxima que fala o seguinte, que networking vale mais que dinheiro. Chega um momento da sua vida que realmente networking vale mais que dinheiro. Porque não, independente do dinheiro que você tiver, se você não tiver network, você não vai conseguir aquilo. Então, os projetos, as ligas, trabalho, iniciação científica, é um momento que você tem para você ter esse network, ter esse contato, né? Network é rede de trabalho em português. Então, realmente, essa rede de trabalho é uma rede que trabalha ao seu favor, a favor do seu posicionamento, a favor da sua vida profissional. Porque, por exemplo, se eu não tivesse entrado em projetos, eu não conheceria a Nina, não conheceria o Dipirona, não estaria o Dipirona, não conheceria o Rodrigo, não teria a oportunidade de conhecer o Ricardo agora. Então, é desse jeito. Então, se você não se coloca nas situações para realmente você querer mais e entrar em ligas, em projetos, enfim, em realmente ações que você vai ter, né, resultados positivos e ter esse networking, não vai fazer sentido. É até bom pra gente fugir um pouco da faculdade em si, né? Exato. Daquela rotina. E criar amizade, que é o Sim. que importa. É mais que networking, é você ter amigos que realmente estão É. no mesmo propósito que você e querem a mesma coisa. E eu acho também que esse exemplo que a Marina falou é muito importante, que quem entrou agora tem que entender que, assim, as coisas não vão cair do céu. É. Você tem que se desafiar. Ah, eu não sou bom fazendo tal coisa, mas você tem que tentar. Uhum. Porque se você esperar, a oportunidade não vai chegar até você. Não vai. Então, é que nem eu falei, tem que agarrar a oportunidade. Você tem que ir buscar. Não sei fazer, vou aprender. Não adianta falar, não sei fazer, não vou fazer, porque aí, enfim, você vai deixar de ter várias oportunidades, vai deixar de ter várias chances. Então, é muito importante que você se desafie, né, acima de tudo, e busque isso para o seu futuro. Na faculdade também é muito importante. E algo tão importante quanto, que também é interessante comentar, além dessa questão de estudo, de projeto, de liga, é sobre lazer, né? Que se não tiver lazer na Mas- faculdade de medicina, o caba vai endoidar. O cabo cabo endoida. vai. O cabo Infelizmente, endoida. o cabo endoida. Oxe, eu endoidei. Estamos aqui falando com dois especialistas de atléticas. Top Olha. top excessiva. Que é isso. Especialistas de atlética. Então, eu queria saber como é pra vocês a questão do lazer, o que é que vocês fazem pra se divertir durante a faculdade, pra realmente não endoidar, né? Acaba não vai endoidar. Falando de mim, eu costumo dizer que a atlética pra mim é uma válvula de escape. Sabe? A todo mundo que entra comigo e fala, queria entrar, eu falei, rapaz, é uma válvula de escape. Porque você tá numa rotina tão estressante, você tá numa semana de provas, você tá assim, fazendo mil e uma coisas, mas quando você entra ali pra resolver algum negócio da atlética, parece que você esquece tudo e relaxa. E não, assim, é muito importante que você tenha esse seu momento. Às vezes você vê algum calouro, que nem falou, calor emocionado, que só quer estudar. E perde um período importantíssimo, Exato. que é o ciclo Nossa. básico, é o início da faculdade, quando você tá animado. Exato, quando você aí quer fazer as assim, eu coisas. vejo o calouro lá, que não quer ir tipo, pra sua calorada. Pô, você só É. tem uma calorada uma vez na vida. Infelizmente, É. eu fui um desses calouros. Quer Não, pode, aproveita. Não existe. não pode, É a não sua pode. colorada. É a mas minha calorada e eu não fui pra minha Não, calorada. não, Diga, não, que não. loucura. E aí você só tem uma calorada na sua vida, você vai perder. Então, eu costumo dizer que você tem que saber conciliar. Não só os estudos, enfim, com as atividades extracurriculares, mas com o lazer também. É muito importante que você tenha um tempo para pensar, um tempo para se divertir, porque você acaba performando muito melhor na faculdade quando você Isso. faz essas outras atividades do que você ficar só 100% focado em estudar, que às vezes não vai ter um resultado ideal, né? E até também, é uma questão de network também, é você conhecer pessoas diferentes. Network. A Marina é da Atlética, a Marina eu conheci É. por causa da Atlética. Eu sei que a Marina é do marketing da Da Alfa, Alfa. que é um marketing muito bom. Assim, Obrigada. Né? Rico também, Rico a gente rival, né, de quadra. Tá 1-0 pra mim. Não, que eu ganhei lá. Eu ganhei lá de uma pessoa, eu ganhei. Não, mas eu não tava jogando não. Ah. Então não vale. Eu acho assim, também pra mim a Atlética
eu queria entrar... Eu entrei na Atlética antes de começar a faculdade. Porque o meu SISU, né, foi em fevereiro, minhas aulas só começavam em novembro. O que eu podia fazer era ir para os treinos, era ir para a competição. Então eu comecei já desde o começo e conheci as pessoas da faculdade, os meus veteranos, no P0 e na Atlética, nos treinos do handebol, essas coisas. Eu acho que é muito importante. Hoje eu sou diretor da Atlética, trabalho muito, mas é um trabalho que... É proveitoso. É proveitoso, velho. E, minha gente, isso é muito, muito real, porque assim, por exemplo... eu tô na Atlética, eu tô como marketing. E isso me ensinou muita coisa que eu levei para outros projetos. Hoje em dia eu trabalho com marketing digital também, porque tudo isso começou porque eu resolvi tentar, entendeu? Então, é muito interessante. E também eu participei da organização do Intermed, que assim, eu passei um mês sem dormir, assim, nem um dia. Depois que terminou foi quando eu consegui dormir direito. Mas foi muito bom, aprendi muita coisa que eu consigo levar, sabe? E eu acho que você tem que fazer isso, não é só você ficar lá, bitolado, eu tenho que estudar. Uma vez eu falei assim, mulher, vamos pra calorada. A menina, não, tem que estudar porque tava tendo o primeiro problema da tutoria. Eu falei, mulher, é o que é o PBL, o primeiro problema, bora lá. Então, assim, às vezes você tem que conhecer pessoas, você tem que fazer também atividade física, você tem que se alimentar bem. Eu cheguei numa fase que eu engordei 6 quilos, tipo assim, direto, porque eu não conseguia fazer mais nada. Então, quando você tem esse estalo de, tipo, vai pra um treino da Atlética, vai pra um treino de vôlei, vai jogar alguma coisa, vai fazer alguma coisa pra distrair sua cabeça, é muito importante. E a parte do esporte é muito importante, muito importante. É. Inclusive, é algo que eu não me arrependo, porque eu acho que arrepender é uma palavra muito forte, mas eu queria ter aproveitado mais, negligenciado menos, né, no caso. Essa questão, não do esporte, que eu sempre gosto muito da academia, gosto muito de movimentar, mas participar realmente da Atlética, pô, talvez pra calorada, curtir mais os eventos, pô, intramédia, etc. Eu, por exemplo, comecei a fazer isso agora, no sexto período. Inclusive, se você tá no ciclo clínico, nunca é tarde pra começar. Então, teve agora o evento lá da nossa faculdade, que é o Rapidão na Areia, que são beach sports, né? Então, é tipo intramédio, só que de areia. De Então, areia. beach tênis, vôlei, enfim, aí joguei beach tênis lá e, cara, foi assim, sensacional. Eu disse, poxa, como eu demorei tanto tempo pra fazer isso daqui, sabe? Então, você que tá no ciclo básico, não titubeie, faça. Só faça, vai pra Atlética, vai conhecer pessoas, né? Vá pra essa parte competitiva que é interessante, que é o que nutre também a gente e faz com que a gente queira mais, querendo ou não. Né? Estude de verdade. Estude, óbvio. Mas dá pra Hard conciliar. work e play hard. É isso. Todo mundo sabe que dá pra conciliar. A pessoa Com na hora, certeza. acho que não, mas dá. Você consegue. Principalmente ciclo básico. E eu acho assim também que é muito nessa questão de, na Atlética, você trabalha com muitas pessoas, né? Você conhece pessoas de muito período, que você falou, você entrou no P0. Mas assim, você aprende a lidar com diversos tipos de personalidade. Você aprende a lidar com diversos tipos de problemas também. Então isso vai lhe amadurecendo para os problemas que vão vir na faculdade em si. Às vezes você está estressado com alguma prova, com algo do tipo, mas você já teve um problema semelhante na Atlética, você já sabe mais ou menos como é que lida. Então Sim. é muito importante você saber realmente conciliar o tempo e não ficar focado só nos estudos. E também não pode ficar focado só nas festas também, né? É, aí verdade, também sim. não vai... Isso é óbvio, né? Mas enfim. Ai, Importante. Seria muito legal, mas peraí, né? É importante. Eu acho isso que o Rico falou muito engraçado, porque o nosso presidente tá no P12. Assim, o Vitor revolucionou a bateria da gente, assim, é uma pessoa muito disciplinada, que realmente veste a camisa da Atlética, por exemplo. E tem gente do P1, que entrou agora desse último processo seletivo. E acho, em qual mundo essas duas pessoas iam se Porque depois do P9 você só tá internado, você não parece na faculdade e mais. nem na FAMED aparece mais, que a gente tem a FAMED, né, na Sim. faculdade, e os estágios, assim. Então esse pessoal nem na FAMED mais. E a gente, do ciclo básico, vive entre FAMED e o CBS, que é assim, onde fica o anatômico da Sim. gente, assim. Então realmente são dois mundos completamente diferentes e se unem, se conheceram por causa da Atlética, assim. Eu acho isso fantástico, né? Realmente fantástico. É realmente muito massa. Interessante. Me diz o seguinte, Rico. Se você fosse agora dar uma mensagem assim, uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo, tanto o pessoal que tá no ciclo básico, ou que não entrou na faculdade ainda, ou que tá no ciclo clínico, que é que você... Ciclo básico, na verdade, vamos focar no pessoal que tá no ciclo básico agora. Uma mensagem assim, que você queria passar do fundo do seu coração para essas pessoas que estão esses calouros que estão nos ouvindo. Eu queria dizer para aproveitar, sabe? Aproveitar o momento, porque às vezes a gente tem Isso muitos passa, relatos né? e depoimentos de pessoas que já passaram por esse ciclo, que não aproveitaram da melhor forma. Então, é um período que você vai conseguir se organizar bem, é um período que nem eu falei já, você já vai ter tempo, você vai ter vontade também. Então, agarra as oportunidades,
entre nas coisas que você puder entrar e que tenha vontade também, claro. E o principal, faça as coisas bem feitas. Porque a gente já comentou aqui que, assim, a primeira impressão é a que fica. Isso. Exato. Então, se você entra em algum projeto de extensão, liga, o que for, e não faz as coisas da melhor forma, As portas se fecham. as pessoas já vão lhe conhecer e as portas vão se fechar. E ainda digo mais, a sua vida profissional, o profissional que você será, já começa no primeiro dia que você coloca o pé na faculdade. É, exato. A partir de quando você começa a se relacionar com as pessoas, você já começa a construir relações e essas pessoas vão lhe conhecendo. Então, se você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que corre atrás, várias portas vão se abrir. Agora, se você é uma pessoa, que eu falei, que fica acomodada, esperando as coisas caírem do céu, naturalmente Chega que as não. oportunidades não vão chegar. Então, corra atrás, né? E se divirta também, como a gente falou, que é o principal, que é um período muito bom. Por mais que seja difícil, estressante, mas é um período muito bom que tem que saber ser aproveitado da melhor maneira. Perfeito. E outra coisa também é confiar mais em você. Confiar que você vai conseguir, que você consegue. Beleza, você passou pelo Enem, você passou pela prova, agora tá na hora de você construir o seu futuro. Então, você tá construindo o seu futuro. Então, confia em você, confia que você consegue fazer aquela iniciação científica, confia que você consegue passar na prova de monitoria, confia que você consegue passar na prova de bioquímica, no P3, no P4, no que for. Então, assim, não desistir e não desanimar, porque é um ciclo muito denso, mas é extremamente importante, porque ninguém constrói uma casa sem a base, né? Exato. Então, assim, a gente vai precisar muito disso depois. E você consegue. Eu passei pelo ciclo básico, vocês estão passando, o meu passou. Então, assim, não é impossível. Você consegue e tem muitos desafios que ainda vão vir, né? O famoso internato também, né? Então, eu acho que você deveria confiar mais em você. Muito. Eu acho que é isso. Assim, o grande segredo do ciclo básico é você ir atrás das coisas. Né? Isso. Tentar. Não esperar. Acho que isso que foi base assim, que o Rico falou. Não esperar as coisas chegarem de mão beijada. É ir atrás. É buscar. Porque a gente não sabe o que tá vindo. É outra forma de estudar. Outra forma de reter esse conteúdo. E se você não for atrás, se você não descobrir o seu método, descobrir como você consegue, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir. E até chegar no ciclo clínico do mesmo jeito, chegar no internato do mesmo jeito. Então, realmente tem que fazer isso agora. E além de realmente se descobrir, se desafiar. Sim. Então, poxa, eu não sinto que eu consigo. Velho, faça. Vai lá e faz. Com certeza vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai rodar, né? Então, se você não se desafiar, principalmente nesse início da faculdade, que é onde você está se conhecendo, você está lidando com pessoas novas. Por exemplo, tem muita gente, eu que sou do interior, aqui de Alagoas, eu vivi a minha vida toda com as mesmas pessoas, que são os meus colegas. Eu não estudei em uma escola grande que tinha, não. Minha sala do terceiro ano tinha 15 alunos. E os 15 alunos que eu estudei desde o primeiro ano do fundamental. Então, a faculdade foi um momento que eu conheci novas pessoas, que foi um desafio novo. Para muita gente, é o momento de estar saindo da casa dos pais, por exemplo, para mim. Então, eu nunca tive uma experiência de morar sozinho e eu tive que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, era experiência de faculdade nova, Foi com um pessoas desafio a mais. novas, com pessoas novas, cidade nova que eu não conhecia Maceió. Eu também. Cidade nova, pessoas novas, então assim, é o momento que você tem para se desafiar e conhecer os seus próprios limites. Tanto em relação ao seu autoconhecimento, o que é que você gosta de fazer, não gosta, o que é que faz sentido para você ou não em relação ao seu propósito, que você quer de fato quer da vida. E também para você se desafiar. Então, conquistar novos objetivos, conhecer novas pessoas. E a faculdade de medicina, o ciclo básico principalmente, é o momento de você fazer isso. Dito isso, entre na Atlética. A alfa-adrenética já vai abrir. Cangaço, a moda do estado, cangaço. E a única campeã. Não. Corta, Eu não vamos gosto cortar, eu vamos não cortar gosto- eu essa não gosto de parte. falar, não gosto de falar essas coisas, porque realmente ele fica se gabando aqui. Eu Vamos posso, cortar. né? Não dá. Nisso eu posso. Assim, estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim do episódio. Foi uma conversa muito boa, assim, muito excelente. Acho que a gente esclareceu muitos pontos que a gente tinha. Muitas dúvidas que Muitas muita gente dúvidas tem, que eu, muita eu gente- tinha, por exemplo, quando eu comecei a faculdade. E, assim, pra gente finalizar, eu queria que cada um deixasse aqui um recado que você queria ter escutado quando você era do P1. O que é que o Ricardo, do quinto período, diria pro Ricardo do primeiro período? Tô chegando agora. Eu diria, como eu já falei, pra aproveitar e pra ser humilde. Não que eu não tenha sido, claro. Mas assim, pra quem tá entrando, ter em mente que humildade é tudo. É você abaixar a cabeça e reconhecer, eu não sei, eu preciso estudar. Eu não sei, eu preciso correr atrás. Seja de um professor, seja de um veterano. Então, ter essa humildade, não achar que você... entrei agora, estou na faculdade, eu sou o melhor. Não. Sim. Tem muita gente em cima de você, então você tem que ter conhecimento disso.
Então, procure as pessoas, tire as dúvidas e crie boas relações, que eu acho que isso é fundamental. Meus, pra você. O que é que o Júnior queria ter escutado? O que o Júnior queria ter escutado? Cara, o Júnior queria ter escutado... Continue o que você tá fazendo. Que desde que eu entrei na faculdade, como eu vim sozinho, eu tava com essa responsabilidade um pouco maior do que, poxa, sabe, festa e tal. Minha família é bem tradicional, então assim, nunca fui de sair muito de casa e sempre fui uma pessoa mais assim, digamos, tranquila. Então, quando eu cheguei, eu queria alguém que me abraçasse e dissesse, poxa, continue fazendo o que você tá fazendo e siga a vida do jeito que tá. Acredito que as escolhas que eu fiz no passado formaram o Meuse, formaram o Júnior, que é hoje. Perfeito. Então, se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei no P1, eu não estaria aqui hoje no PC, sabe? Então, acredito que, eu não sei se vocês já viram um filme Efeito Borboleta, que uma decisão muda Certo. tudo, né? Então, eu não teria mudado nada. Mesmo com algumas coisas que eu poderia ter feito diferente. Mas se eu tivesse feito diferente, eu não seria a mesma pessoa que é hoje. Então, meio que isso. Então, Júnior do passado, continue que vai dar certo, sim, com certeza. Você, Nina? Vá com calma, meu amor. Você não precisa entrar em tudo. Vá com calma. Porque às vezes eu me via muito... Assim, eu também não mudaria nada. Continuaria entrando em tudo que eu passei, tudo que eu fiz. Eu não me arrependo nada. Mas assim, calma, sabe? Tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. E também não tenha medo e estude. Estude bastante esse começo. Não tenha preguiça de estudar. E também não tenha medo de errar, não tenha medo de tirar uma nota baixa. Mas ir com calma também, eu acho que é uma Rodrigão, seu recado para o Digo do P1, do P0. Rapaz, eu acho que é nessa linha também. Estude, vai dar certo, não tenha medo, que as coisas se ajeitam. Tipo, se realmente se desafie, que vai dar certo. Ainda tô no ciclo básico, né? Então ainda estou no processo. Tá sobrevivendo. Ainda de verdade, né? Tô descobrindo como é que realmente o meu método de estudo, mas que vai dar certo. Eu sei que lá eu tô no bom caminho. Né? É isso. Episódio muito bom, pessoal, mas infelizmente temos que nos despedir. Agradecer ao nosso convidado. Muito obrigado, pela Ricardo. Obrigado Tem pelo prova, convite. tem prova amanhã, né? Tem prova Nada, das mas convidadas. obrigado pelo convite. Espero voltar aqui futuramente Amém. também. Foi ótimo. Sigam todas as redes possíveis de Pirona, então, de Pirona Cast no Instagram, de Pirona no YouTube, a gente tem também nosso canal no Spotify, pra você assistir enquanto estiver treinando, enquanto estiver no treino da Atlética, ou até mesmo estudando, deixa ali um lo-fizinho, deixa o episódio de Pirona rodando. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência. Rapidinho. E na dúvida, de Pironicast. Muito obrigado, pessoal, Obrigado. e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.